avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o Supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos. Para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais. Oi. Começa agora o programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas. A partir de hoje, vamos conversar com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. E a primeira entrevistada é de Lindóia, Renata Barreto, que disputa a eleição no dia 15 de novembro pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. O programa Eleições 2020 é apresentado pelos jornalistas Eliane Prado e Michel Caroli. A candidata Renata Barreto é professora, pedagoga, psicóloga e candidata à Prefeitura de Lindóia. A gente começa a partir de agora. Boa noite, Renata. Boa noite, Michel. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renata. Boa noite, Eliane. Bom, nós gostaríamos, de começar, Eliane, com uma apresentação. Renata, nós lemos atentamente o seu plano de governo e nós gostaríamos que você se apresentasse e apresentasse os principais tópicos desse plano. Tá jóia. Tá? Bom, então vamos lá. Na verdade, eu acho que por conta da formação, por conta de todo o empenho que, de alguma forma, eu busco colocar no que eu faço, então eu tentei, de alguma forma, colocar no projeto de trabalho algo mais a ver com o que eu acredito que seja o fato de eu me colocar a serviço. Então, eu entendo que, para me colocar a serviço, eu tenho que ter todas as estruturas de um bom projeto bem desenvolvidas. Então, eu comecei, a partir da introdução, do que me levou, de alguma forma, a me propor como candidata e colocar alguns pontos que eu acredito que sejam importantes para o desenvolvimento da cidade. A partir daí, a justificativa, baseada em alguns problemas que a gente vive no dia a dia, em relação às coisas que, tem problema. E a partir daí, o objetivo geral, que seria propor uma nova administração dinâmica, participativa, transparente, que de alguma forma coloque o governo de uma maneira mais simples e honesta, mais humilde mediante as pessoas. Porque o que eu vejo? Eu percebo que, de alguma forma, as pessoas elas veem o candidato a prefeito ou candidato a vereador como uma autoridade. E não é isso, gente. Nós estamos aí para atender a população, para servir a população. Então, é por isso que o meu foco é o trabalho, é o serviço. Então, dentro dos objetivos gerais, a gente colocou essa proposta de transparência, como que eu posso dizer? De participação popular, de dinamismo, para que isso se... Você descreve isso no seu programa e diz assim, essa questão da participação popular até através de um painel, alguma coisa assim. Não ficou muito claro como essa participação poderia acontecer, mas se você quiser explicar... É que, na verdade, é assim. O que a gente tem hoje dentro de um parâmetro administrativo na maioria das cidades?
Então você tem lá o poder legislativo, o poder executivo, isso. O poder legislativo, de alguma forma, ele conversa com o executivo quando ele é situação. E quando ele é oposição, ele faz o inverso. Ele faz essa parte que deveria fazer essa parte de cobrança, de estar exercendo o mecanismo de controle em relação às coisas que são propostas. Social. Isso. Mas o que acontece? O que a gente vê? A falta de participação popular. Então é como se o executivo e o legislativo eles trabalhassem como blocos separados do que realmente importa. Porque o que realmente importa? O que importa é o que a população precisa. O que importa, de alguma forma, é o que deve ser feito. E eles ficam muito em cima de algumas necessidades apontadas dentro do que eles entendem como necessidade, sem escutar de fato o que deve ser realizado. Então, qual que é essa proposta de transparência? A proposta de transparência é que, trimestralmente, tanto representantes do Legislativo, os vereadores, como os representantes do Executivo, eles fossem nos bairros para fazer algumas reuniões em relação ao levantamento. Isso é possível? Eu? Tirando as rivalidades em Dóia e considerando também que você é candidata a prefeita sem uma equipe de vereadores, é possível essa convergência? Mas é por isso que é possível essa convergência, porque eu vou estar lá como funcionária do povo. Eu não vou estar representando nenhum conchavo político, eu não vou estar representando nenhum grupo que quer o toma lá da cá. Eu estou lá só para executar o meu trabalho. Então, se eu não tiver essa comunicação, se eu não tiver essa possibilidade de atuar dentro de todas as esferas para que eu consiga, de fato, colocar a serviço, eu acabei de mostrar que eles elegeram uma prefeita, mas um bando de otários que não estão interessados no desenvolvimento da cidade. Como que você vê essa situação? Você é candidata a prefeita e não tem nenhum vereador junto com você. Como que você analisa? Qual que é o trabalho que deve ser feito? Porque a gente sabe que o vereador também é importante, né? Trabalhando, pedindo voto para o candidato. Como que você vê essa situação difícil, né, que você acaba tendo como candidata? Assim, eu vou explicar para você o porquê da gente não ter o candidato a vereador. Não que nós não tivéssemos pessoas interessadas em sair conosco, mas o nosso problema maior foi a parte de recurso para que eles pudessem, de fato, ter essa legalidade da campanha. Porque queira ou não queira, existem vários aspectos em torno de uma campanha eleitoral que vão desde a parte legal, de advogado, da parte contábil, que você tem que ter um contador por trás disso. Além de tudo isso, tem toda a parte de divulgação, toda a parte de mostrar para a pessoa, para a população, qual que é a sua ideia, a sua intenção. E o nosso partido, ele não tem recurso eleitoral, não tem fundo partidário nenhum. Então, tudo isso que é necessário para que essa legalidade, ela, de alguma forma, esteja a rigor para a gente poder ser candidato, partiu de nós mesmos. Só que eu... a famosa campanha franciscana. Mais ou menos. Vocês mesmos vão bancando. O que acontece? Mesmo diluindo esse custo, que entre eu e o Edson, que são os candidatos majoritários, tinha o valor dos vereadores. Então, a proposta nossa foi que cada vereador arcasse com essa custa. Só que, infelizmente, você sabe que isso até parece meio utópico no momento agora. Então, a gente não obteve o apoio, mas não tivemos vereadores em arcar com a sua própria campanha. É cara a campanha? Qual que é a estimativa tua de gastos durante a campanha? A minha parte e a parte do Edson, da parte legal, vai ficar em torno de, vamos colocar, uns 2.000 para cada um dessa parte legal, certo? Só que daí, como a gente resolveu fazer o material
colocar o projeto também como forma física, então daí terá que ser feito da nossa parte também outra doação para ter esse recurso, custear esse recurso. Eu fico pensando, com tanta dificuldade, né? Por que você, mesmo com todas essas dificuldades, decidiu ser candidata a prefeita? Bom, primeiro porque eu acredito que eu esteja cumprindo com algo que eu já tive de bênção. Eu sofri um acidente muito grave em 2018 e, de alguma forma, tudo que eu tive de experiência em relação a isso só me fortaleceu a me desprender cada vez mais das coisas daqui e me colocar a serviço, me colocar a trabalho. E como eu sou professora, acho que isso faz parte da minha realidade em relação a buscar desenvolver, a dar oportunidade, acreditar que a pessoa pode fazer a diferença. Agora, você imagina uma maluca que acredita em você, que quer usar o dinheiro que é arrecadado com os impostos para, de fato, isso servir a população no geral, de maneira, assim, totalmente transparente e com a possibilidade de colocar todo o ganho de conhecimento, toda a experiência administrativa que eu já tenho em prol a isso, eu tenho certeza que eu farei um excelente trabalho. Só que é o que eu falei para vocês. Como eu não tenho vereadores, eu terei que, de alguma forma, conseguir essa comunicação para que as pessoas que realmente queiram estar na mesma linha que eu, de que fazer a cidade prosperar, de que estejam lá, não por um grupo político, mas por um ideal, façam a diferença comigo. Você não vai ter que negociar demais com vereadores, de repente, caso seja eleita? Como que você pretende negociar com os demais vereadores para, de repente, tentar pelo menos a maioria, né, na Câmara? Essa é a parte da participação popular. Quem elegeu os vereadores? O povo. O povo. Então, você acha o meu que convencimento vai ser em relação ao povo me apoiar para que isso seja feito. Como a gente vê que está dando certo num monte de situações. Inclusive, já tivemos situações assim, lá na própria cidade. Certo, perfeito. Seguinte, vamos seguir com o plano de governo. Uma das áreas que é bem claro para a gente, percebe? Você é a única mulher a disputar essa eleição como prefeita, né? Então é o seguinte, eu elaborei aqui uma pergunta no sentido de que, como que você tem enfrentado algumas barreiras, qual é o eleitorado que mais resiste às suas propostas, no caso, ser mulher faz alguma diferença? O que você tem analisado? Eu tenho duas perspectivas dentro do que você falou. A primeira é de que, bem esse ano que eu saí como candidata, está existindo um forte apelo do Tribunal Superior Eleitoral para motivar as mulheres a participarem. Então, eu tenho um monte de material gratuito aí, da parte de jingles, da parte de vídeo. Então, está havendo do próprio Tribunal Superior Eleitoral um incentivo em relação à participação das mulheres. Fortaleça, dê modelo, dê exemplo, se coloque para que outras também se empoderem e possam fazer isso. Agora, eu acredito que esse tipo de... como que eu posso colocar? Que eu não esteja sofrendo nenhuma... Fugiu a palavrinha, me ajuda com a palavrinha. Preconceito? Nenhum tipo de preconceito. Ao contrário, eu acho que eu estou me sentindo mais empoderada em relação a isso. Mas é uma dúvida minha também. Como que é ter como vice o próprio marido? É uma coisa de alguma forma... Discute muito, né? Porque trabalha, faz política e mora junto, é complicado, não é? Mas eu acredito que no caso nosso, a diferença é que a gente é uma parceria. Nós somos parceiros em relação ao que a gente acredita de ideal político. Nós somos parceiros em relação ao que a gente acredita dentro da nossa profissão. Nós somos parceiros em relação ao nosso trabalho com os animais. Então, hoje eu tenho o privilégio de ter alguém do meu lado que me completa, que me ajuda, que me reforça,
que me coloca cada vez mais confiante das minhas ideias que eu tenho. Então, eu não vejo que isso seja um problema, mas sim um impulsionador. As pessoas muitas vezes, né, pensam, eu vou buscar um vice para mim bem diferente de mim, para tentar atingir públicos diferentes. O que você pensa? Bom, eu acredito que isso também seja uma estratégia política, mas de alguma forma, como os outros vices também não quiserem filiar e colocar a mão no bolso para participar da campanha, então ele que foi Ele foi a pessoa. Bom, a pessoa iluminada. Você é professora há quanto tempo? Eu sou formada desde 2009. 2009, então você já tem aí um tempinho de estrada na educação. Me espantou na sua proposta de educação uma questão que eu vou te apresentar agora. Olha, no artigo 52 da ALDB, define que a educação especial deve ser oferecida na rede regular de ensino para qualquer educando com deficiência, seja ela transtorno de desenvolvimento ou altas habilidades. E nesse contexto da LDB também existe a questão da inclusão. E você me fala assim, que você quer trabalhar a reabertura das classes especiais. Me explica como que você vai fazer isso. Muito obrigada pela pergunta. Não é a reabertura das classes especiais. Tá lá, escrito. A parte, eu sei, mas deixa eu explicar o contexto de Lindóia. A parte de inclusão, ela é feita no ensino fundamental e no ensino infantil. Mas Lindóia sempre contou com uma classe especial para atender alunos que estão fora da idade escolar. Tá. Você está entendendo? Então, o que acontecia? Dentro dessa sala especial, também tinha alguns alunos dentro da idade escolar, porém era no contraturno. Então eles vão no período regular fazer a parte da inclusão. Aquele papel da tutoria que tem, né? Não é, ou não? É uma... É que assim, agora eles passaram esse atendimento no horário, no contraturno, para a PAEC de Águas. Porém, devido ao número de alunos que a gente atende lá, devido à idade deles, existem vários alunos que deixaram de ser atendidos. Eu tenho, assim, alguns alunos que têm a parte de desenvolvimento cognitivo perfeito. Eu fui professora nessa sala especial, muito tempo. Então, eu acho que é mais do que possibilitar colocar eles de novo para eles não ficarem escondidos na casa deles, tá? Então eu restabelecer, colocar eles de volta para que eles possam. É porque a sua questão, ela vem no momento em que o governo federal também tem uma proposta semelhante, né? E que todos os educadores estão questionando essa questão da classe especial. Então, na hora que eu li, eu falei, nossa, mas já está antecipando para o município? Não, na verdade a gente vai buscar de volta algo que eles já tinham. Sim. Certo? Então é restabelecer. Restabelecer, é a reabertura. Reabertura, a reabertura no plano? Então, a reabertura, para mim, soou como mais... Você me esclareceu plenamente. Obrigada, viu? Tamires, te amo. Vai. Quem é Tamires? Tamires é uma aluna especial minha, muito querida. Legal. Então, tem... Você acha que as salas especiais são mais importantes do que você levar pessoas especiais para salas comuns? Não, eu acredito que dentro da possibilidade do que a gente consegue proporcionar para eles, como a sala comum não se adapta ou não adequa a eles, o fato deles estarem inseridos em algum lugar onde eles têm atenção, onde eles são desenvolvidos, onde eles fazem até panetone, onde eles têm pessoas que de fato estão ali preparadas para dar um estímulo para eles, pelo menos durante aquelas 4 horas, eles saem da rotina. É no contraturno, né? É no contraturno. É no contraturno. Seria como quase uma questão de... Uma complementação. Reforço. Isso. Tipo um reforço. Entendi.
Michel, vai daí? Bom, dentro da área de educação, conta um pouquinho mais pra gente dos teus projetos, das tuas ideias. Bom, então vou falar um pouquinho de um projeto que a gente desenvolve lá em Lindóia, que se chama Adote o Pote. Dentro desse projeto, eu trabalhei muito na classe especial, e quando a classe especial fechou, aí eu peguei e fui para a atividade complementar, que é diferente do ensino regular. É como se a gente trabalhasse essa parte mais ativa, mais articulada, mais dinâmica, em formar os alunos dentro de outros temas que não só as áreas de conhecimento, certo? E daí, nisso, a gente propôs, de alguma forma, além de desenvolver toda essa parte de solidariedade, de caridade, a gente colocou um projeto que funciona mesmo agora com a pandemia. Ele está funcionando lá 100%, porque eu estou fazendo a manutenção dele, mas dentro do período normal da escola, as crianças elas trabalham com a adoção daquele pote de sorvete. Então os meus alunos eles se empoderam do conteúdo, eles apresentam para as outras salas o que é a nossa ideia. É como se a pessoa ela comprasse aquela ideia dela ajudar a gente com a doação daquele pote. E a gente mantém o ano todo o comedouro que eles fizeram com a ajuda do Edson, por isso que eu falo que eu tenho um parceiro, eu não tenho só um companheiro, com água, com a comida, e eles se sentem realizados porque eles conseguem ver que eles fazem algo fora do comum, fora do muro das escolas. Isso, de alguma forma, mostra o quanto ajudar o outro faz bem para qualquer pessoa. É um projeto interessante. Dentro também, né, da área de educação, você fala no seu plano de governo sobre um prédio escolar, né, para a divisão do ensino fundamental dos anos iniciais, anos finais. Onde você pensa em instalar um novo prédio? Você já tem? E a questão do recurso, né? Como obter recurso para uma escola. Eu sei que o governo federal tem várias linhas, mas nesse caso, o ensino municipal, como está municipalizado, é verba do município. Como fazer isso? É que assim, na verdade, vamos começar com um problema bem anterior. Eu já fui diretora de educação do município. E existe o plano de ação articulada, que é o PAR, certo? O que é o PAR? O PAR é um sistema de monitoramento que ele trabalha em todas as esferas das diretorias. Não é o PAR em todo lugar, igual na saúde é o e-saúde. Então, esse sistema de monitoramento, ele é como se ele proporcionasse para as diretorias municipais, através de contrapartidas que muitas vezes não são referentes a recurso, mas são referentes a informações, a conselhos, a transparência. Eles oferecem recursos para que isso de fato aconteça. Em Lindóia, nós já fomos agraciados com uma escola de 7 salas do governo federal, que não houve a indicação da sua construção. Então, dentro do prazo, acabou perdendo-se. Fora isso, foram conseguidos acho que mais um ônibus escolar, que também, dentro do prazo, acabou se perdendo. Então, não tem mágica, mas para quem, de fato, quer fazer a diferença, ela consegue buscar recursos dentro das próprias possibilidades que já existem, muito mais agora, dentro desse novo governo, que vê isso como uma possibilidade de recuperar e de desenvolver os municípios. Como que se faz para não perder recursos, por exemplo, nesses casos? Bom, se precisa passar pela Câmara, precisa de todo esse processo, e precisa da atuação de parlamentares. Na verdade, nesse caso, ele precisaria de uma indicação de um terreno. Então, houve a indicação de um terreno, mas o terreno era no fundo da escola. Só que assim, para que esse projeto ele fosse viável, ele não poderia ser no fundo da escola, ele teria que ser em frente a uma rua ou uma avenida, ele não poderia ficar atrás de uma outra escola. E aí, como não houve a indicação de outro terreno, mesmo eu indo para Brasília, eu fui para Brasília com meus recursos, bati lá no MEC, perguntei o que eu poderia fazer, fui muito bem
recepcionada com pessoas da parte operacional que ensinaram como, de alguma forma, tentar prorrogar esse prazo. A gente conseguiu prorrogar o prazo, mas mesmo assim, se não há interesse do administrador, ninguém faz, certo? E em relação ao recurso do ônibus, o recurso ele tinha que partir da compra da prefeitura e depois, de alguma forma, esse recurso seria reembolsado para a prefeitura, certo? Você, num dos projetos, né, que você fala da reforma e adequação dos espaços escolares, você diz que a escola é local de desenvolvimento, fomento de aprendizagem e não depósito de gente. Como que é? A escola hoje é um depósito de gente em Lindóia? Bom, eu vejo que sim. Eu vejo que, recentemente, graças a Deus, nós tivemos a reforma da quadra, mas agora parece que nessa pandemia a escola está tendo algumas melhorias, mas a escola lá, por ser a única escola, ela é a única escola municipal, o que acontece? Então, é todo mundo junto em salas que não são salas, são porões. Então, salas mesmo são algumas. Então, de alguma forma, o fato de você não ter uma ventilação adequada, de você não ter como é que é essa parte que a gente escuta? Como é que fala? Acústica adequada, de você não ter o espaço adequado para o número de alunos, acaba oportunizando um depósito de gente. E quais são as opções para melhorar a qualidade do ensino? Essa divisão do ensino fundamental 2 e do ensino fundamental 1, porque, na verdade, a gente tem os dois funcionando no mesmo prédio. E o que acontece? Com essa divisão, a gente vai poder, de uma forma muito dinâmica, proporcionar que os alunos do ensino fundamental 2, eles consigam ser atendidos no contraturno com ensino profissionalizante, com cursos técnicos, assim, não técnicos em nível médio, mas técnicos no sentido de desenvolvê-los. Então, é essa a nossa proposta. Tá certo. A gente dá uma paradinha agora e já já a gente volta com a Renata Barreto, candidata a prefeito de Lindóia. Prefeita, perdão. Feita. Jornal Tribuna das Águas, eleições 2020. Vamos tentar olhar mais para lá. O problema é que eu tenho esse problema. Você O reparou, problema né? é que você tem esse problema. O problema é que eu tenho esse problema. Vamos tirar a volta comigo? Eu sei, só que o meu eleitor sabe Vai que ser eu o seguinte, você vai ficar olhando pro Roberto. Vai falar pra ele. Vai falar pro Roberto. Você olha pro Roberto e fala, Roberto. Olha pro Roberto, fixa no Roberto. A gente não conta pra ninguém. Eu vou olhar pro Roberto também, tá? Roberto. Vem com galinho de arruda. Na próxima, a gente poderia já providenciar aquele negócio escrito embaixo, os anunciantes. Ficava legal. Tá passando? Tá passando? Muito Tá aí bem no avaliado Face, no não, Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Moncionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Nessa tela aqui, nessa televisão. Põe uma chamada. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos. Para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. E tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais.
Bom, voltamos com a entrevista com a candidata a prefeita de Lindóia, Renata Barreto. A gente falou sobre educação, né? Agora vamos mudar o tema. Saúde. Tema saúde. Saúde. Renata, na leitura que a gente fez do seu plano de governo, né, o que mais chamou a atenção foi, até eu destaquei aqui entre aspas, intensificação do atendimento da UBS com ranking próprio no encaminhamento a especialidades e exames. Como você pretende fazer essa escala local, sendo que Lindóia utiliza serviços regionais como Conisca e AME? É possível você fazer um ranking próprio com encaminhamento de especialidades, se as especialidades são de outras demandas, de outras cidades? Sim, porque o nosso ranking, de alguma forma, ele não vai colocar Lindóia à frente das outras cidades. Ele vai ser um ranking dentro das UBSs. É esse que é o problema. Existe uma lista central que as pessoas acabam... Já não existe esse ranking? Como que é feito hoje? Que eu saiba, não. Que eu saiba, existe uma lista de encaminhamento dentro de um setor de encaminhamento, certo? Existe o setor de encaminhamento que faz isso, certo? Sim, perfeito. Com relação à saúde ainda, né? Quais são as outras propostas que você pode dar aqui uma resumida para a gente que você propõe nessa área? Bom, de alguma forma, eu acho que até por conta da formação que eu tenho na parte de psicologia, eu entendo que todo recurso ou todo investimento que a gente tem que ter na saúde, ele parte primeiro de dois aspectos, do físico e do emocional. Então, se de alguma forma a gente conseguir trabalhar a prevenção, trabalhar a parte de saneamento, trabalhar a parte de saúde na escola, trabalhar a parte de saúde na terceira idade, para que a gente possa ter esse fomento em relação a ter isso bem desenvolvido na parte física, a gente vai encontrar qual o outro aspecto em relação à saúde? A parte emocional, que é uma parte que sobrecarrega demais o sistema. Então, a gente tem uma parte que somatiza muito em relação às circunstâncias das pessoas, em relação aos seus problemas, em relação à sua ansiedade, em relação ao seu medo, em relação à segurança. E, de alguma forma, a saúde tendo essa nova visão da pessoa de um modo holístico, isso tende a melhorar bastante. Foi o que chamou a atenção para a gente quando lemos a questão do espiritual também. Eu acho que esse holístico já envolve isso. Sim. Né? É o que você está tentando dizer. Com relação também à saúde, que eu acho que saneamento e água é saúde, como que você pretende adquirir recurso para a revitalização e descontaminação do lagão? Você coloca aqui como uma das propostas suas. Só que a gente sabe que é uma proposta bem cara. Como que isso pode acontecer? É que, na verdade, o que já existe? Já existem vários projetos dentro dos municípios e dentro das bacias que propõem subsídios e auxílio para que esse recurso seja destinado para isso. Então, a gente... lembra que eu falei para você dos monitoramentos, Eu tenho que olhar para cá, eu esqueço. Do monitoramento, desse sistema de controle que as secretarias têm. Então, Lindóia peca muito em relação a não ter um sistema de água autônomo, certo? Então, a gente tem... Então, seria a criação de um sistema. De um sistema também em relação a isso, mas principalmente nas parcerias com o que a gente tem de recurso do município, acho que é amarelo e verde, não, é verde e azul, município verde e azul. Então, são suficiente isso? Porque a gente vê assim a questão do lagão, é uma questão assim que muita gente já bateu cabeça para tentar resolver um problema que parece meio complicado, não é? Então, mas aí eu vou para outra parte da minha proposta. A minha parte da proposta é o serviço, não é ser uma prefeita de gabinete. Então,
todas as nossas diretorias, ela tem a proposta de trazer pessoas com formação técnica específica para que elas possam resolver essa parte de arrecadação de fundos, de monitoramento, de trazer essas verbas, de fazer essa complementação em relação à transparência que tem que ser colocada nos sistemas para que a gente receba esses recursos oriundos do governo federal. Porém, eu me colocarei à disposição de todo esse trâmite em relação à captação de recursos. Eu vou atrás de verba, meus amiguinhos. Podem ficar sossegados. Acredito que uma das situações importantes que você colocou no seu plano de governo é a necessidade de um centro de urgência em Lindóia 24 horas. Como realizar? Eles já trabalham isso dentro do Laguinho, eles têm um centro lá que atende essas urgências. Atende até as... Só que, se não me engano, até as 20 horas. 20 então, horas. a intenção é de que, de alguma forma, nós possamos complementar esse horário com, nem que a gente não disponha de especialidades para o atendimento fora do horário, mas que a gente tenha médicos, um corpo profissional totalmente disposto ali para as emergências. Porque o que acontece? Recurso na saúde é uma coisa que falta demais. Falta profissionais também, porque o que a gente vê por aí é que as prefeituras municipais pagam muito pouco e os médicos são difíceis. É difícil contratar profissional para trabalho diretamente nos postos de saúde. A gente vê uma dificuldade meio grande, ainda mais em sistema de plantão, né? Sim, mas eu acho que tudo isso é uma questão de captação. Olha o tanto a gente não pode pegar e limitar todas as possibilidades que a gente tem em relação aos problemas que outras pessoas já tiveram. Eu estou propondo coisa nova. Com relação à saúde da melhor idade, né, dentro do seu programa também fala do combate ao sedentarismo e o abandono social. Como que você pretende trabalhar com a melhor idade? Um dos projetos que eu quero já colocar em prática, que na verdade eu já tenho ele em andamento em outras escolas que eu trabalho, certo? Mas assim, aqui eu ainda não tive essa possibilidade. É de colocar os familiares, os próprios avós, essa parceria da família como de maneira ativa dentro, principalmente das escolas. A gente tem um projeto que a gente chama de Dedo de Prosa. Inclusive tem um programa de televisão em Minas que eles pegam essas melhores histórias para fazerem isso. O que a gente faz através disso? A gente pega, convida, né, esses senhores para estarem presentes na escola e a gente faz como se fosse uma roda de conversa, onde eles contam a respeito das experiências deles para as crianças. E como a gente está vivendo um mundo muito artificial, muito faz de conta, então a realidade dos nossos avós, essa realidade de brincadeira, chama muito a atenção das crianças. Então eles realmente se colocam interessados em relação a isso. E a parte da contrapartida é que os idosos se sentem importantes por conta disso, principalmente, muitas vezes, quando eles estão ali na classe do neto, na classe do sobrinho. Então existe também essa relação emocional de parentesco que ajuda bastante. Eu vejo cada vez mais presente na vida da juventude e das famílias o idoso como arrimo de família, né? E o Estatuto do Idoso, ele de certa forma, ele não é tão bem esclarecido. Você tem alguma ideia ou projeto para essa área dos direitos do idoso? Porque a gente vê tem se utilizado da Lei Maria da Penha para esse tipo de situação, mas o Estatuto do Idoso ainda ele é um pouco divulgado, que a gente viu. Na verdade, essa parte da assistência social, o expert é o senhor Edson, né? Mas o que eu posso dizer para vocês? O Estatuto do Idoso, ele arrebata várias formas de proteção do idoso. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê hoje nas famílias que o idoso, de alguma forma, ele é arrimo, inclusive econômico, de muitas famílias. Sim, econômico. Né? Então, ele não é... Ele é a babá que cuida dos filhos enquanto os pais estão trabalhando
ele é o suporte econômico. Em muitas casas, a única renda, às vezes. Então, esse aspecto, ele está muito isolado ainda dentro das famílias. O que a gente poderia colocar isso dentro do que a gente já colocou nessa parte da saúde da terceira idade, é que as pessoas que fazem as visitas, os agentes de saúde, de alguma forma, pesquisarem mais, buscarem mais informações a respeito dessas situações, para que a gente possa intervir de uma maneira que a pessoa permita, porque a gente tem que lembrar que cada casa é o limite da nossa atuação. Então não é assim também, né, que a gente pode chegar e ir arrebentando a porta no peito. Mas em casos de violência, em casos onde o idoso é de alguma forma prejudicado, geralmente é por conta de denúncia que a gente acaba descobrindo. Bom, podemos falar a respeito da questão de saneamento básico. Gostaria de saber, né, projetos para essa área. Primeiramente, a intenção de ter que desenvolver uma autarquia autônoma para cuidar da água, porque Lindóia é uma estância hidromineral que não tem água. Lindóia é uma estância hidromineral que trata muito pouco seu esgoto. E como a gente tem muitos recursos naturais que de alguma forma sofrem com isso, porque esses recursos naturais dentro da nossa pequena cidade, eles devem ser aproveitados dentro do próprio turismo, da própria economicidade do município, para desenvolver os empregos que também são muito escassos no município. Então, toda essa parte de saneamento, ele não aborda simplesmente só o problema de nós não termos água em qualidade e quantidade suficiente para abastecer o município, mas sim na parte de alocar toda essa mudança em relação a juntar a parte de rio, de lago e de transformar Lindóia num paraíso ecológico. Lindóia não tem capacidade para a questão da água de qualidade para a população? Não temos. Infelizmente Uma não. cidade com um lago daquele tamanho, com o Rio do Peixe, e não tem? Não temos. Infelizmente não. E qual que é a saída para ter a melhor qualidade? Primeiro, a água, a gente tem essa água, só que por conta de não ter uma estrutura para que isso seja levado na quantidade necessária, então a gente não tem nem quantidade nem qualidade para que essa água receba o tratamento para que ela chegue nos lugares. A gente tem problemas na Lindóia em relação a aclives, declives, só que o que acontece? Existem bairros que dependem de bomba para a água subir, só que se há quantidade suficiente, a própria vazão da água auxilia nessa física. Então a gente tem vários problemas ligados à água lá, principalmente em relação à qualidade também, que é de péssima qualidade. Bom, com relação ao relatório de segurança de barragens, o que você pensa? Qual que é a situação? A gente sabe que existe, né, um problema no lago de Lindóia. Qual que é a solução que você vê? O que você pretende fazer nesse sentido? Na verdade, como eu ainda não estou atuando nessa área, eu só fiz uma pesquisa baseada no que eu já vivi em Brumadinho. Porque qualquer tragédia que envolve muita água, que envolve assim, um efeito arrebatador de uma força da natureza, desse poder, assim, de uma hora para outra, causa um estrago assim inadmissível em relação às vidas, em relação a tudo que se perde. Então não dá para brincar. Se já houve um apontamento, todo recurso em relação a buscar a ANA, a Agência Nacional das Águas, a recorrer ao que já existe, inclusive reforçado por várias faculdades federais que, por conta dos outros desastres, eles estão fazendo estudos ferrenhos em cima disso para que a gente possa resolver, buscar
todo esse conhecimento e informação para que a gente não tenha que lidar com essa tragédia. E com relação ao Rio do Peixe, o que você pretende? O rio, né, tem muitas condições dentro do turismo e outras questões também. Quais que são os seus projetos para o Rio do Peixe? Na verdade, a gente, antes da proposta da candidatura, eu, Tadeu Penac e outras pessoas envolvidas no grupo, nós, inclusive com a ajuda do Elnes, o Elnes, ele recebeu a gente na Prefeitura de Socorro, conversamos com o secretário do Meio Ambiente lá para procurar, até dentro da iniciativa assim, cidadã nossa, alguma coisa que a gente pudesse fazer para cobrar esse rio vivo, para que a gente pudesse ter esse empoderamento da nossa região, para ter essa oportunidade das crianças se desenvolverem, tendo saúde em relação a um lazer inigualável, desse desenvolvimento cultural e esportivo radical que o rio proporcionaria. Então, existem muitas cidades, inclusive Socorro é uma delas, que já usufruem disso por conta de uma estruturação na parte de captação de esgoto, de tratamento de esgoto, que infelizmente na nossa cidade ocorre muito pouco. E outra questão, né, que a gente não pode deixar de lado é a ponte. A ponte, Renata, como você vai resolver o problema da ponte? Vou chamar o Tarcísio, Quais são as ideias? As ideias... Esse Tarcísio não é o de Jaguariú, né? Não, é o ministro. O ministro. Bom, na verdade, a ponte é um problema. Só que a ponte ela já está como problema agora. E a solução da ponte... Acho que está todo mundo tentando alguma coisa. Até eu estou tentando alguma coisa. Inclusive, no dia 19 que passou agora, nós teríamos uma reunião em relação a isso em Brasília, mas foi mudada pela agenda do nosso vice-presidente general Mourão, para que a gente possa, para que eu apresente esse problema lá para ele de uma maneira mais cara a cara, mostrando a real necessidade de uma interferência um pouquinho maior dentro do que a gente pode fazer para resolver isso da melhor maneira possível. Mas o que eu vejo nessa ponte? Vou falar mais um pouquinho, tá? Eu vejo que, de alguma forma, esse planejamento, ele já foi um pouco mal orientado desde o princípio, porque, desde o começo, a ponte já iria demorar mais de 1 ano para ficar pronta. Então... houve o problema, mas ela arrasta para uma outra administração, seja ela qual for. Ela já demoraria, ela já tinha um gasto de um recurso elevado, mas o tempo de construção dela, ele já era grande. E será que não se pensou que a ausência de um condutor de tráfego dessa importância pudesse ocasionar nas datas festivas da cidade, de águas, de todo o nosso entorno, a trágica movimentação que a gente está tendo lá agora? Então parece que não foi levado a sério, alguma coisa falhou. Existe sim a necessidade de pegar e melhorar. Eu sou a favor de que a ponte seja de alguma forma ampliada, não sou contra. Eu acho que, por mais que existam várias necessidades em relação a gente manter a história, a gente não pode negar que algumas coisas elas também têm que acompanhar o desenvolvimento. Então, já que agora eles encontraram uma solução para preservar a ponte e fazer outra do lado, por que eles não pensaram nisso antes, escutando a população? Quiseram fazer o que eles queriam. Mas qual a solução para você? Além de buscar recurso, como que você vai dialogar com essa lindóia empolvorosa pós-eleitoral para tratar o assunto da ponte? E como você defende que seja feito? Por exemplo, faz uma nova ponte, faz uma ponte ao lado. Nós temos região em Lindóia, por exemplo, que é difícil acesso, por exemplo, na região ali próxima ao trevo que sai para Socorro, Lindóia. Quem mora do lado contrário da ponte tem que voltar lá atrás, ali não tem um acesso. Quais as soluções que você vê? Como você faria para a questão da ponte mesmo e facilitar o acesso das pessoas
de um lado para o outro do Rio do Peixe, ali em Lindóia? Outras pontes poderão ser, com certeza, implementadas em relação a isso, porque, de alguma forma, o que acontece? A existência de outras pontes, ela vai aliviar o tráfego nessa ponte, que já, de alguma forma, está tendo todo esse problema em torno dela, não só pelo fato dela colocaram que era estreita demais, mas em relação ao fato dela também não estar adequada para a segurança, né? Porque ela é uma ponte que ela teria que então passar por de alguma forma, por uma reforma, para que ela pudesse de fato não indicar nenhum risco para todas as pessoas que usam dela. A proposta que eles deram, agora, eu não posso dar proposta, eu não sou candidata, quer dizer, eu sou candidata, mas eu ainda não sou prefeita. Mas se você for prefeita, quais as propostas? A minha proposta é aquilo que eu já falei, é a transparência, escutar. Primeiro, eu vou buscar isso, de alguma forma, dentro do que a população pretende, porque a cidade não é minha, a cidade é do povo. Então, como é que eu vou resolver o que eu quero fazer? Eu não sei o que eu quero fazer, eu quero ajudar. Então, se existe a necessidade dessa ponte, que essa ponte venha, de alguma forma, para atender às expectativas do povo de Lindóia. Renata, questão segurança. Vamos para um break primeiro, Eliane? Vamos para um break? Agora Sim. vai. Tá. Eu vou ter que arrumar aquele negócio do pescoço para ficar olhando para frente. Nós vamos para um break e, na sequência, a gente continua com o último bloco da entrevista com a Renata Barreto. Jornal Tribuna das Águas nas eleições 2020. Muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos. Para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais. Voltamos com o programa Jornal Tribuna das Águas, eleições 2020. Nós estamos conversando então com a candidata a prefeita de Lindóia, a Renata Barreto. Qual que é o próximo tema, Eliane? Antes do próximo tema, lembrar aos nossos as pessoas que estão nos acompanhando que na próxima semana nós teremos aqui o Wellness, depois nós teremos convidado. Quinta-feira já tem entrevista. Aqui em Águas, né? De Águas de Lindóia. Do calendário de Lindóia. De Lindóia nós teremos o Wellness na próxima semana, na terça-feira, sempre a terça-feira. Depois Luciano Lopes.
e por último o Pedrinho. Então, nós vamos fazer uma rodada de perguntas com todos os candidatos. A Renata é a primeira dessa série de perguntas. Para Águas de Lindóia, começa na quinta-feira com o Wilsinho, depois nós teremos o Ari Mantovani e depois temos Gil Elon. E temos também uma programação. Em breve a gente já vai colocar, eu acho que amanhã já deve estar no site, toda a programação para que as pessoas possam acompanhar. Voltando aqui à entrevista com a Renata, Renata, é o seguinte. A questão é segurança. Como eu li o seu programa de governo e você diz uma coisa assim: tolerância zero às drogas e estrutura de tráfico. Como que é isso? Como fazer? Como fazer isso, né? Como fazer a tolerância zero? Na verdade, o que a gente encontra hoje de dificuldade dentro da realidade que eu convivo, porque eu tenho que falar dentro da minha experiência, é que existe uma abertura muito grande de tráfico dentro das escolas, do tráfico correndo solto ali nas Mas o que é a abertura? A palavra abertura, ela significa o quê? Que o tráfico existe. Existe. Que existe. Então você está denunciando que existe tráfico de droga nas escolas. Que existe o passa aqui, o passa ali, que é uma coisa que, assim, de alguma forma, quem quer encontra. E assim, eu não posso ser hipócrita e falar assim, na escola não tem. Escola tem, na pracinha tem. E o que acontece? Existe sim, de alguma forma, uma vista grossa em relação aos usuários. Só que os usuários, eles também fazem, além de fazer uso, eles também fazem a entrega, passam isso para as outras pessoas. E a gente sabe, eu não posso pegar e sair arrebentando biqueira, falando assim, chega disso aqui, isso não cabe a mim. Mas, de alguma forma, toda essa estrutura, ela tem um aparato legal que ela é deixada meio de lado para que não tenha esse embate direto em relação à parte de ser uma cidade pequena. Mas isso não, vai mas como acabar. fazer isso? Através da Guarda Municipal? Através você quer da... unir junto com a Polícia Sim, com Civil? certeza. A Polícia Civil a gente vê que tem um corpo até bem deficitário para a cidade, né? No caso também da tolerância zero. Por exemplo, nas escolas, como que você vai fazer para evitar que a droga chegue nas escolas? Eu acredito que, de alguma forma, quando você já coloca a presença da polícia de uma maneira efetiva nos turnos escolares, isso já minimize bastante a problemática. Inclusive, a gente já teve isso bem melhorado quando a Guarda Municipal Então você quer começou a atuar. polícia dentro da escola? Eu quero polícia dentro da escola. Por policiamento dentro da escola. Também. Isso está no plano pedagógico, político-pedagógico da escola. Certo. Bom, o plano político-pedagógico da escola, ele é refeito todos os anos. E de alguma forma, se essa problemática ela for algo que os professores encontrarem como algo a ser sanado, isso pode ser muito bem colocado. Então seria criminalização como o combate ostensivo. Também. Né? A criminalização. Também. E, em paralelo à questão do combate à droga ostensivo, você coloca aqui a criação do Corpo de Bombeiro voluntário. Civil. Né? E eu fico pensando o seguinte, toda vez que a gente olha para os concursos que tem na Prefeitura de Lindóia, uma das coisas que chama atenção é o salário do guarda municipal, que é muito baixo. Então a gente vê o seguinte, aumentar o grupo, sendo que já tem um corpo de bombeiro estadual ali, mesmo sem mexer em salário, é viável? Tem dinheiro para tudo isso, sendo que a cidade já está quase na sua margem de gasto com a folha? Na verdade, o corpo militar, o corpo de bombeiros, ele é militar. E aquela base ali, ela já sofreu várias tentativas de ser retirada, certo? Então, a gente tem um efetivo ali que ele não dá conta de atender todos os espaços, porque o Corpo de Bombeiros de Lindóia que atende Águas de Lindóia também. Então, a intenção de fortalecer esse grupo que ele está deficitário em relação ao trabalho,
é extremamente importante, mas aí você falou da parte de recurso, dessa parte de recurso Sim, por a gente conta... sempre tem que estar olhando na administração. Sim, só Pública que... é a questão de recursos, né? Com certeza. Querer fazer é possível, mas como fazer? A captação de recurso vai estar entre as nossas metas. E outra coisa, se eu estou colocando o desenvolvimento do turismo como carro-chefe da cidade em relação a potencializar o emprego das pessoas, eu estou contando que essa cidade vai se desenvolver, que a gente vai ter arrecadação. Mas nós estamos num período pós-pandemia, nós estamos com o índice da economia em baixa, nós estamos com desemprego em alta. Isso é possível? Bom, eu não sei se você sabe como está essa parte de, assim, dentro da hotelaria, tô falando de Águas de Lindóia. Está retomando agora. Tá, só que mesmo assim, ela já está, pelo menos em alguns hotéis que eu conheço, assim, mesmo com uma carga reduzida, eles estão tendo um bom faturamento, vamos dizer assim. Isso impacta nas contas municipais? Até que ponto? A gente é preciso fazer conta, né? Sim, com certeza. No caso do recolhimento do imposto, isso volta com certeza para a prefeitura. O problema é que Lindóia não tem ainda isso, então a gente vai precisar desenvolver toda essa parte de turismo para que isso realmente possa começar a ser aproveitado para a cidade, porque Lindóia Então, hoje isso é uma cidade de prazo. passagem. Na verdade, a longo prazo, uma proposta lógico, a longo prazo. com certeza. Deu para entender, né, Michel? Falar a respeito agora do turismo, que eu acho que é um tema também que a gente não pode deixar de lado, né? Quais suas propostas? O que você pensa para o turismo de Lindóia? O principal fomento turístico de Lindóia, para mim, é a parte voltada a parte do Lindóia Vive, que eu chamo, que é a parte do lago, que é a parte do rio em si, com os esportes radicais, mas também existem todo esse aspecto de cidade de interior, que ela pode ser desenvolvida com feiras gastronômicas. A própria feira do produtor rural, ela está sendo um pequeno evento, e de alguma forma você colocar outras feiras, aproveitar melhor as festas religiosas da cidade, ou até as festas de datas comemorativas das escolas, em eventos que chamem a atenção de outras pessoas para visitar nossa cidade, para fazer esse fomento turístico. Um dos momentos que atrai muito turista para Lindóia é o Carnaval. O que você pensa a respeito do evento em Lindóia? Eu acredito que o Carnaval, por conta dessa história de pandemia, por enquanto, pelo menos no próximo, ele ainda vai estar bem sossegadinho, sim, bem quietinho. Mas após essa retomada, eu entendo que é necessário traçar duas linhas no desenvolvimento do Carnaval. Uma linha que com certeza é a linha jovem, é essa linha de carnaval na rua, é essa linha de música, de trio elétrico, de agitação. Mas existe também toda a necessidade de que o público que venha para Lindóia, que a gente quer captar para Lindóia, que seja um público mais família, ou até pessoas de mais idade que queiram morar ou passear em Lindóia, também possam usufruir disso de uma maneira mais clássica, com oferecimento de bailes, com oferecimento de coisas diversificadas em relação a isso. Outra questão que sempre é importante no turismo é como atrair o turista, né? A questão do marketing. Como que você pensa esse caminho do marketing para atrair também o turista para Lindóia? Marketing e comunicação, né? Um dos destaques, um dos problemas que a gente percebe na cidade de Lindóia é a questão da comunicação. Como que você tenta trabalhar o marketing externo para quem vem para a cidade, para atrair mais turistas, e como fazer o marketing interno para que as pessoas entendam o que tem, possam indicar as rotas de turismo e possa fazer com que as coisas aconteçam. Dentro de uma proposta que a gente colocou é exatamente aproveitar todas as propriedades rurais dentro do entorno que a gente já tem pronto ali para fazer esse desenvolvimento das rotas turísticas gastronômicas, de fazer com que incentivar essas propriedades para que elas possam desenvolver dentro do seu espaço
restaurantes, pousadas, para que a gente possa, de fato, ter atrativos para oferecer aos turistas, porque hoje Lindóia não conta muito com isso. Então, também é um recurso que a gente vai ter que pegar e explorar a médio prazo, porque hoje a gente tem, infelizmente, um rio sujo, um lago sujo, temos pousadas, é uma cidade maravilhosa, mas existe muito pouco realizado para que a gente já possa ter esse retorno em relação ao turismo. Então, é necessário muito trabalho, vontade para desenvolver. Você citou também a feira, né, a feirinha municipal. Quais são as propostas para melhorias da feira? Eu tenho visto que está cada dia mais, as pessoas estão aderindo, está criando um polo ali de gastronômico até. Como que você vê essa feira? Eu vejo que ela deve ser cada vez mais incentivada, sim. E é lógico que, obedecendo todas as leis em relação à estruturação de serviços à disposição de quem frequenta a feira. Então, a gente tem que ver o que ali em relação ao zoneamento, o que em relação a tudo pode ser de fato realizado, o que pode ser alterado, o que precisa ser alterado, o que não precisa, e como, de alguma forma, potencializar para que as pessoas de Lindóia, que já têm essa dificuldade em relação a trabalho, como eles possam ter opções de ter na feira uma renda a mais, uma possibilidade a mais para algum ganho. E por conta disso, a gente tem vários outros projetos que a gente tem intenção de colocar junto com a feira. Você citou, né, as dificuldades até na questão do trabalho. E projetos para o trabalho, para as pessoas terem mais oportunidades de trabalho em Lindóia? E aí vai de novo naquela estrutura que a gente tem que fazer em relação a entender que o trabalho em Lindóia ele pode ser desenvolvido na medida que a cidade cresce também. Porque hoje eu posso até dizer que existe um limite, a Lindóia está um pouco estagnada em relação às vagas de emprego que ela pode oferecer. Por quê? Porque ela não está desenvolvendo a contento em relação às possibilidades que ela tem de exploração no turismo rural, inclusive na própria parte de oferecimento de serviços. Você cita também parcerias com o Instituto Federal Sul de Minas no seu plano de governo. Como seriam essas parcerias? Essa parceria, ela atenderia principalmente a parte de um dueto com assistência social, porque o Instituto Federal do Sul de Minas, ele já oferece uma gama enorme de cursos de formação profissional, de formação para o trabalho para vários municípios, tanto em Minas quanto em outras regiões alocadas ali perto. Então, a nossa intenção é, de alguma forma, já trazer essa estrutura que eles já propõem em outros municípios, através da comunicação, da relação, para Lindóia. Renata, falando ainda em emprego, trabalho, renda, você no seu plano de governo, você coloca assim que você pretende mudar o sistema o regime de trabalho dos servidores municipais para a CLT. Me explica por quê. Bom, isso é eu sou servidora pública. Porque até assim, você vai partir do lado dos funcionários para ir para o patronal. Como que estar do outro lado da cadeira defendendo esse lado? Numa época de uberização dos empregos, né? Com a carteira verde e amarela. Como que você faz isso? Como que vai ser isso? Na verdade, essa proposta, quando eu já fui diretora de educação, ela já foi feita em relação à avaliação de que tudo que já foi vivido dentro do estatuto, isso não tem como ser recuperado, mas de que haveria a possibilidade de a gente estudar como esse impacto para a mudança dos funcionários para
de novo para a CLT, ficaria. E mesmo porque a gente vê que Lindóia está com um problema altíssimo com o funcionário público, né? São vários pedidos de verbas adicionais para a Câmara para se liberar, e todo mês o pagamento é meio complicado porque não fecha a conta. Então, assim, mudar o regime agora, nesse momento, incentivado pela própria prefeitura, é possível? Nós vamos fazer sim. Vamos fazer dar certo. Vai desenvolver tudo ao mesmo tempo. A gente consegue fazer. Eu não posso pensar no problema. Eu tenho que propor a solução. Porque hoje o professor ainda tem muito mais vantagem em relação a outros funcionários nessa cadeia operativa do funcionalismo público. E esses funcionários, sendo estatutários, não sendo seletistas, eles pedem muita oportunidade de ter um recurso até para eles mesmos se desenvolverem em relação a um futuro implemento que eles podem contribuir depois, mais para frente, em mas a mudança estatutária com a questão da estabilidade e de outras questões que a gente vê aí em nível federal, coloca um pouco de medo na população, nos funcionários, né? Porque eu acredito, porque o estatuto é uma coisa, é uma garantia. Você mudando do estatutário para a CLT... Bom, eu acredito que isso não vai partir de mim. Eu estou propondo para eles, e que se isso for aceito por eles, eu vou buscar recursos e formas de que isso seja implementado. Eu não sou dono da cidade, muito menos o salário dos funcionários, não é? Você citou classes, né, menos desfavorecidas em relação, por exemplo, aos professores. Quais seriam essas classes que você acha que pode se beneficiar com essas mudanças? Eu acho que em todas as diretorias a gente tem as pessoas que elas trabalham mais no setor operacional. E esse setor operacional, ele tem um salário muito, assim, espremidinho. A base da escala de vencimentos. E isso, são de alguma salários forma... mais baixos, o piso, aquele que está ingressante e aquele com menos... Sim. Profissões mais subalternas, né? Seriam. Renata, eu vejo ali que a gente está meio que quase terminando o nosso tempo. Então, Michel, vamos fazer as perguntas finais para ela passar a consideração e a gente terminar a entrevista, esse encontro que foi super legal. Mas que tá todo mundo derretendo? Tá quente. Tá quente aqui. Calor. Olha, eu tô até brilhando. Bom, você citou, por exemplo, um painel luminoso dentro do seu programa com as informações do Executivo, do Legislativo, promovendo a participação popular. Como seria esse painel luminoso e onde você gostaria de implantá-lo? A ideia principal, é lógico que, como eu falei para você, a proposta da Prefeitura de Lindóia é de administrar do povo para o povo. Então, a proposta minha seria de que ele fosse na Praça Getúlio Vargas. Por quê? Porque ali a gente tem um corredor em que esse painel, além de pegar ali a área central, que vai chamar... Só um pouquinho, você vai terminar a praça? Aí, tem alguma dúvida? Eu já quase terminei com os alunos, não deixaram? Está no projeto de escola minha. Então, de alguma forma, esse painel central, além dele pegar as pessoas que têm que ir no banco, que vão ali no posto onde eles tiram o remédio, que frequentam a escola, eles vão dar essa visibilidade, essa possibilidade de integração, de curiosidade, às vezes de pertencimento em relação às ações tanto do Executivo quanto do Legislativo. E outra coisa também é que esse painel luminoso, ele vai poder servir como um atrativo turístico para a cidade, porque as pessoas que passam ali, então a gente não vai só tacar número, continha, é pegar e mostrar as possibilidades que a gente tem em relação a passeios no lago, os entornos. Então, não trabalhar essa parte do comércio privado, mas a feira como um todo, as datas comemorativas em relação aos eventos que vão acontecer. Então, ele vai ajudar ainda mais nessa parte de comunicação do que vai acontecer na cidade com o seu entorno. Bom, dentro ainda do seu programa de governo, você comentou que pretende dar a opção para o funcionário público da escolha individual
entre opção de cesta básica ou vale alimentação. De repente, não poderia ser uma situação, quando você tira a cesta básica e oferece o vale alimentação, você não poderia estar tirando o alimento da casa da pessoa que chega para a mulher, para de repente ser um vale em dinheiro que vai na mão do homem e nem sempre vai diretamente para os gastos da casa. Como que é essa opção da pessoa poder escolher entre? Bom, para começar, eu acho que assim, é muito complicado esse aspecto da gente, de alguma forma, tentar adivinhar ou coibir o que é direito de uma pessoa. Então, se o funcionário tem aquele direito, ele escolhe como ele quer receber. Na verdade, o que a gente tem ali? Várias pessoas que vendem a cesta porque não usam os produtos da cesta. Então, isso é uma prática comum. Então, fica complicado para a gente ter esse aspecto pesado em relação mas era uma comida que poderia ser... Na verdade, tudo isso vai de responsabilidade, de compromisso, mas o direito em escolher o que quer pegar, como vai ser, é daquele funcionário que é o servidor público. Tá certo. Nós estamos terminando a entrevista com a candidata a prefeita de Lindóia, Renata Barreto. Eu agradeço muito. Do PRTB. Agradeço a tua presença e agora você tem 5 minutos para as considerações finais. Vamos lá falar merda. Bom, de alguma forma eu queria agradecer a oportunidade. A partir do momento que a gente conta com quase nada ou nada de recursos para estar presente, para apresentar as nossas intenções para cada um na sua casa, então a gente fica um pouco limitado de conseguir dar essa amplitude às nossas propostas. Mas, de alguma forma, a garantia do que eu estou me colocando agora, eu estou me colocando como vidraça de algo que eu acredito que seja uma proposta totalmente diferente do que vocês já tiveram até agora. Eu não tenho nenhum conchavo político com ninguém, eu não tenho nenhum toma-lá com nenhum grupo. A minha intenção não é de ser uma autoridade em Lindóia, mas de colocar todo o meu know-how em relação à experiência, a conteúdo, a conhecimento à disposição do município. E principalmente de desenvolver você, para que você assim possa adquirir sua independência. Porque é isso que faz a diferença. A diferença é a gente acreditar no nosso trabalho. A diferença é você ver que você consegue, através do seu esforço, através do que você acredita, através do que você gosta, colocar aquilo em prática. Então, eu não quero de nenhuma forma ser aquela pessoa que vai administrar Lindóia ao meu gosto. Eu quero propor que, de alguma forma, toda essa estrutura ligada à saúde, à educação, à ciência social, ao meio ambiente, ela seja de fato incorporada dentro do serviço para você. Então, é isso que eu proponho. Muito obrigada pela possibilidade, gente. Nós é que agradecemos, foi um prazer tê-la aqui e contamos com a participação dos outros candidatos também e principalmente de quem nos assiste. E é para essas pessoas que nós fazemos esse trabalho que está se aperfeiçoando e colocando à disposição de vocês. As perguntas encaminhadas para o jornal vão ser feitas para a Renata, encaminhadas, então quem quiser pode mandar para a gente, que a gente passa para ela, como para os outros candidatos também. Agradecer a sua audiência. O programa Eleições 2020 é um trabalho do Jornal Tribuna das Águas, em parceria, a jornalista Eliane Prado e o jornalista Michel Caroli. Nós agradecemos muito a sua presença, Renata, uma ótima sorte nas eleições. E aguardamos sua presença no debate, quando tivermos. Sim, temos o debate de Lindóia, que vai ser dia 10 de novembro. 10 de novembro. Muito obrigado pela Agradecer também ao Roberto Talarico e ao Henrique Moura, que estão trabalhando aqui com a gente, fazendo acontecer todo esse evento. Trazer a rádio, o jornal impresso para televisão e para a internet é o nosso desafio.
Estamos aí ajustando, pedimos desculpa em algumas falhas, mas o próximo é o melhor. Nós voltamos na quinta-feira a Cada vez entrevista. é melhor, né? Às 18 horas também a gente recebe o candidato a prefeito de Águas de Lindóia, o Wilsinho Vilas Boas. E a próxima entrevista de Lindóia é na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde, né? É. A gente vai receber o Elmes. É o Nunes Restioto. Muito obrigado e uma boa noite para você. Muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos. Para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais.